Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos de novo ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, para juntos participarmos da Santa Missa, santificando da nossa parte o dia do Senhor. Durante o tempo comum, a liturgia nos proporciona a cada domingo uma catequese, que às vezes não tem um tema assim relacionado com outro domingo, mas são peças que servem para, ao mesmo tempo que montam o grande painel do mistério de Jesus, servem também para ir fortalecendo a nossa fé para prosseguirmos nossa caminhada. Nestes domingos estamos lendo o Evangelho de São Marcos. Terminamos domingo passado as diatribes, ou seja, as discussões de Jesus com os seus opositores. E hoje damos início ao ciclo, ao núcleo das parábolas, onde Jesus vai ensinando, pois, de acordo com a capacidade do seu auditório. E hoje é como se Jesus estivesse falando para o pessoal que trabalha na agricultura, que trabalha no campo, que trabalha na roça. O evangelista faz questão de dizer que Jesus lhes falava em parábolas de acordo com a capacidade que tinham de compreender. A parábola é muito querida no Oriente, especialmente quando ainda não havia a escrita e a ilustração, ou seja, não se reproduziam ainda as imagens nos livros. As parábolas funcionavam, pois, como uma espécie de jornal, leitura mesmo, onde então aquele que ouvia era iluminado, era ilustrado com o texto e aquilo que a sua fantasia ajudava, pois, a imaginar. Então,
sobretudo coisas maravilhosas, coisas sublimes, como é o reino de Deus, mas que precisa ser compreendido pela criatura humana, de modo que a parábola tornava-se, pois, um artifício, um método pedagógico para as pessoas humanas entenderem revelações divinas. A que comparar, pois, o reino de Deus? Reino de Deus quer dizer realidade nova, novidade. E, aliás, a palavra hoje nos fala exatamente de coisas novas no sentido de renovar a esperança, de renovar a confiança. Pelo efeito das próprias comparações com sementes. Vivemos uma época no mundo e de modo especial em nosso país, diz-se, uma época de grande desesperança, desencanto, decepção mesmo. Me mandaram: desculpa aí, Brasil, ninguém tem gosto de arrumar a rua, de pintar no chão, de decorar os jingles. Ninguém tem vontade porque sabe como é. A gasolina está R$5. A corrupção tomou conta do nosso país, de modo que não vai ser possível fazer churrasquinho, nem beber cerveja para comemorar a Copa do Mundo. Mas ainda depois do jogo de hoje, que todo mundo estava esperando outro resultado. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso traduz de fato um desencantamento. O povo não tem mais gosto de comemorar a Copa do Mundo. Um São João muito sem graça. E coisas assim que vão como que minando aquilo que em nós há de otimismo. E, no entanto, a palavra nos fala de renovar esperanças, renovar confiança. Como, Senhor? O exemplo das sementes é quanto mais importante a respeito disso. E nós podemos observar duas realidades no exemplo das sementes, que podem nos ajudar a entender também a nossa história, a nossa realidade, que podem nos ajudar a compreender e a superar o nosso desencanto. Qual é a primeira realidade que a comparação das sementes nos proporciona? Primeiro, é um dado objetivo, ou seja, a semente possui um dinamismo interior próprio que é infalível. A semente possui dentro de si uma capacidade, uma potência, que basta colocar no buraco, basta colocar no sulco com ele, na vala que se faz para plantar. Joga um pouco d'água e deixa, que ela vai vencer a casca, ela vai grelar, ela vai crescer e ela vai produzir frutos. Nisto ninguém pode deter a força natural que existe numa semente. Assim, Jesus diz que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus, que é esta realidade nova que irrompe e que chamamos por isso de reino, realidade nova.
Existe na força da palavra de Deus uma potência, que uma vez que a palavra cai nos corações, passando pelos ouvidos, ela é capaz de promover. Portanto, sob esse ponto de vista, não tem o que discutir. A semente é boa, ela produzirá frutos. A própria palavra de Deus nos ilustra também quanto a isso. Senhor, por acaso não semeaste boa semente na tua plantação? E o Senhor responde: sim, que semeei boa semente. Ou seja, da parte de Deus, meus irmãos e irmãs, existe uma objetividade de força e do valor da sua palavra. Qual é a segunda realidade aqui? O exemplo das sementes de hoje nos fazem refletir. É a parte do agricultor, é a parte da terra, é a parte do cuidado que se precisa ter com a semente que é boa e que grela por força própria. Esse é o lado, digamos, do homem. Esse é o nosso lado, a nossa parte. Isto é o que nós temos que fazer. Esta é, então, a parte humana, a nossa participação nesta comparação da semente que deve nascer. Qual é, então? Se a semente possui uma força própria, ela precisa, no entanto, ser manuseada, cuidada, tratada, limpa, podada, cultivada. E parece que, em sendo assim, a respeito do reino de Deus, o problema não está em Deus, nem na sua palavra. O problema está nos escutadores, em nós, cujo terreno Jesus compara também como sendo o nosso coração. A palavra, pois, é comparada à semente que foi jogada no terreno. Umas caíram no terreno seco, outras caíram no terreno raso, outras caíram em cima da estrada, o passarinho comeu. Outra nasceu num pouquinho de terra, cresceu, mas os espinhos sufocaram. Outras caíram em terreno bom e deu frutos. Uma deu 30, outra semente deu 60, outra semente deu 100. É assim que nós devemos compreender o dinamismo e a ação de Deus. Deus somente se abastece a si próprio, mas preferiu contar conosco. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso nos fala de uma maneira mais ampla e nos diz, tipo assim, não adianta apenas nós ficarmos nos queixando, botando a culpa no governo, dos desmandos e daquilo que não vai bem no nosso país, disparando para cá e para ali, sem saber em quem acertar e nos excusando daquilo que é a nossa parte. Eu diria mesmo no conserto do mundo, conserto de consertar, de colocar jeito, de ajudar com que as coisas caminhem, fazer alguma coisa para que de fato aconteça uma mudança. Ou seja, qual é a parte então que de nós que temos que fazer para que aconteça a realidade nova?
para que aconteça o algo novo que todos esperam, porque todos querem, qual é a nossa parte? Aprendemos assim que temos que mudar de posição, de acusadores, de lamentadores, de apontadores com o nosso dedo, para nos tornarmos agentes que fazem acontecer. E isso depende de nós. A nossa pátria se tornou uma pátria de reclamões, de resmungões, de encontrar culpados para os malfeitos do país. Estamos especializados nisso, esquecendo que também nós, a partir do nosso pequeno, do nosso pouco, também podemos fazer. Olhem, por exemplo, aquele ar de esperança, de otimismo, de garantia que ainda há em nosso país, apesar de tudo. Esse ar de esperança é certamente realizado por pessoas. Por exemplo, um jovem com sua equipe que ainda conseguem manter a esperança viva no coração dos brasileiros. Um jovem juiz, ele que muitas vezes se vê sozinho e que, no entanto, se, por exemplo, se extinguisse, como se pretende, se boicotasse a Lava Jatos, imaginem como então cairia, pois, na tristeza, no fracasso, no desespero o nosso país. E quem realiza isto é gente de carne e osso. O que, portanto, nos mostra que nós somos capazes de ser esses protagonistas. Não ficamos esperando o Messias que vem do alto com espada na mão, mas é alguém de nós, do nosso povo mesmo, que pode fazer acontecer o retorno da esperança aos corações dos brasileiros. E como eu já disse, todos e cada um de nós, no nosso pequeno, também podemos fazer acontecer isto, esta renovação, proporcionar, pois, a nós e a tantas pessoas a esperança, a confiança, como as palavras de Deus hoje, nas 3 leituras, nos estimulam a desejar. Queremos então, meus irmãos e irmãs, iluminados pela palavra de Jesus, reconhecer isso. Existe, pois, um valor intrínseco na palavra, uma força, ela é capaz, mas precisa passar pelo nosso operado. E parece que o problema, como eu já disse, está exatamente aqui, o nosso operado. Então, vamos refletir e tomar uma decisão. Vamos passar do lado dos que se empenham, dos que agem, dos que reagem, dos que fazem alguma coisa, ou vamos ficar engrossando o caldo dos que só reclamam? Um instante de silêncio.